Falou, eu sou o Sargento Flávio Rosa do Corpo de Bombeiros, já sou bombeiro há quase 25 anos, entrei no bombeiro muito cedo, entrei no bombeiro com 18 anos, agora estou com 43 e já trabalho lá há muito tempo, trabalho na área de ambulância, de motorresgate, de salva-vidas, trabalho em várias áreas e gosto de dar aula. Eu dou aula de primeiros socorros, dou aula de prevenção e hoje a minha missão é falar sobre prevenção de quedas. Quedas é um assunto seríssimo, principalmente na melhor idade, é muito preocupante, é muito sério. A queda numa pessoa mais jovem não tem os mesmos resultados do que a queda numa pessoa com mais idade. As consequências são muito mais sérias depois de 60, depois de 70 anos com relação às quedas e a insegurança doméstica um pouco também, tá bom? Vou enfatizar, saiu dessa palestra, saiu desse dia hoje, que vocês vão aprender muito, não é aquele dia para falar assim, ah, foi bom, não. Foi bom e vou colocar em prática. Foi bom e vou olhar para minha casa, vou procurar os pontos vulneráveis da minha casa, os pontos onde pode acontecer um acidente e antes de acontecer acidente, eu vou evitá-lo. Já dizia o ditado, melhor prevenir do que remediar. Então estamos hoje para prevenir, para não precisar mais tarde remediar nunca. Quedas são o assunto número 1 de preocupação com relação à terceira idade. Depois dos problemas cardíacos, são as quedas as principais causas de mortalidade e de dependência de 60 a mais. Então temos que prevenir, é prevenível, dá para evitar a maioria das quedas. E por que as quedas acontecem na maioria das vezes nos nossos lares? Primeiro ponto é as principais causas de quedas dentro de casa. O primeiro ponto é pisos escorregadios. Geralmente, quando nós bombeiros vamos atender uma ocorrência, queda de idoso na residência, muitas vezes mesmo estava lavando a área, principalmente nesse tempo aqui agora em Brasília, que vai começar o poeirão, a gente gosta de lavar a área, jogar água e puxar, e jogar um sabão. Minha mulher manda eu fazer isso de vez em quando, tá? Por isso que eu sei como é que faz, tá? Essa função lá em casa é minha, não é dela não. Então eu sei bem como é que é. Tanto que semana passada, eu estava lavando a área lá de casa, ela me deu um sabão que a avó dela que faz, no que eu joguei o sabão, no que eu fui dar um passo, quase caí, mas quase mesmo. O que eu fiz imediatamente? Calcei uma sandália de borracha, calcei um calçado. Então já vai aqui a primeira dica, vai lavar a área, vai jogar sabão principalmente, na minha opinião já era para outra pessoa fazer isso por causa do risco de queda, mas se forem vocês que vão fazer mesmo, calçados, bem calçados, não pode ser descalço. O pé em contato com a cerâmica escorrega muito, principalmente se for porcelanato, aquele porcelanato bonito, polido, aquilo ali é sabão puro. E pior, o sabão da avó da minha esposa só escorregava, nem lavar direito lavava, não espumava nada, péssimo para lavar. Eu falei, ó, isso aqui só fez eu cair, não adiantava nada. Pisos escorregadios, então, é o primeiro cuidado, principalmente cerâmica, porcelanato, tem que tomar muito cuidado. Se vai lavar, tem que estar devidamente calçado. E detalhe, cuidado com as havaianas. Sandálias havaianas, às vezes, quando ela chupa assim no chão, ela fica grudada, já viram isso? Tá lavando com a havaiana, vai tirar o pé, ela tá colada. Aquilo pode causar uma queda feia também. Você acha que o pé vai descolar, ele não descola, também não arranca ali a alça e pode cair. Então a havaiana não é adequada para isso, tá bom? Pisos escorregadios, também tem muito com relação a rampas. Se na sua casa tem uma rampa para entrar, uma rampa para sair, os pisos são perigosíssimos. O que eu posso fazer para evitar o piso escorregadio em rampas? Colocar aquela fita antiderrapante que vende na casa de material de construção. É uma fita que você coloca, parece uma lixa, né? Que ela cola bem ali na cerâmica e vai evitar a queda. Então vocês vão chegar em casa, vão ver na casa de vocês se tem alguma rampa, se essa rampa tem uma fita antiderrapante. Se não tiver, vai fazer o quê? Comprar e instalar. É muito melhor gastar esse dinheirinho, porque é uma fita cara, tá? Aquela fita de qualidade, ela é cara. Mas é melhor gastar esse dinheirinho do que ter que gastar com remédio, ter que gastar com hospital. Já olhem, chegar em casa, tem rampa? Não tem rampa? Ok. Piso escorregadio, hora de lavar, quem é que lava? Tô calçado? Não tô? Joga sabão? Muito cuidado, principalmente agora na poeira, né? Porque tá muita poeira. Outro perigo são os tapetes soltos. Na minha opinião, é o principal problema. Quem aqui tem muito tapete em casa para ficar bonito? Quem aqui fez o tapete lá da própria casa? Ó, é muito bom, né? É terapia tecer tapete, né? Só que é perigosíssimo, tá? O tapete embola, o tapete escorrega, o tapete faz a pessoa tropeçar. Pensem bem se existe necessidade nesse momento da vida de vocês de continuar tendo esse tapete, tá bom? Hoje eu fui na casa da minha mãe.
Já fui lá e observei se tinha tapete solto. Antes dessa aula eu não observava isso, agora eu estou observando. Minha mãe não é muito fã dos tapetes. Por quê? Porque ela sabe do perigo. Então, principalmente na entrada e na saída de escadas, na saída do banheiro, todo mundo aqui gosta de sair do banho e ter um tapete sequinho para se enxugar em cima do tapete. Não é maravilhoso? Mas esse tapete, está preso ou está solto? Está solto. O que eu posso fazer então para evitar que esse tapete seja uma armadilha contra mim? Eu vou colocar uma fita dupla face, aquela fita que cola em cima e embaixo, nesse tapete, colar ele no chão. E aí eu tenho o tapete que eu gosto sequinho, com cuidado para não cair. Tapete solto é armadilha. Tanto você pode pisar nele, ele escorregar para frente, como ele pode embolar e você está andando e tropeçar nele. Tropeçou, qual é o primeiro reflexo? Colocar a mão. Colocou a mão, caiu dessa altura, a gente chama de queda da própria altura. É perigoso quebrar o braço? Muito. É perigoso deslocar o ombro? Muito. É perigoso o braço não aguentar ainda bater a cabeça? Muito. Então, se for para ter o tapete, que seja colado no chão com fita dupla face. Tá bom? Eu sei que às vezes é mais difícil. Vai ter que trocar menos o tapete, porque vai ser um tapete que está colado. Vai sobrar uma colinha ali no chão que é chata. Mas é melhor isso do que o acidente. Entenderam? Todo mundo está me entendendo, gente? Tá claro? Beleza? Então, primeiro perigo, piso escorregadio. Já viram no shopping, quando está lavando o shopping, a pessoa coloca um triângulo amarelo assim? Cuidado, piso escorregadio. Por que as pessoas colocam aquilo ali? Porque alguém já caiu. Alguém já machucou. Alguém já processou o shopping e ganhou uma grana. Não é porque eles são bonzinhos. Nossa, vamos ver para ninguém cair aqui, não. Eles têm medo de tomar um processo. Eles têm medo de ter que dar dinheiro para alguém que cai e machuca. Por quê? Porque é perigoso mesmo. É para avisar, para que ninguém machuque. Primeiro risco, piso escorregadio. Segundo risco, tapetes soltos. Minha recomendação, o mínimo possível de tapete na casa. E os que precisam estar lá, bem presos. Vamos falar de alguns tapetes que precisam já. A essa altura da vida de vocês, tem alguns tapetes que são necessários. Vamos falar sobre eles. E escada sem corrimão. A escada tem que ter corrimão. A vida toda a gente subiu e desceu sem corrimão, beleza. Mas agora o reflexo está menor. A força na perna diminui um pouco. A flexibilidade não vai. Manda a perna dobrar, ela dobra menos. Então, toda escada, de toda casa, tem que ter corrimão dos dois lados. E não é o corrimão para estar lá só para olhar, não. Sempre que eu for subir uma escada, pelo menos uma das mãos no corrimão. Sempre. Tô bem, tô saudável, mas e na hora que vem a tontura? E na hora que vem a fraqueza? A gente não sabe quando essa fraqueza vai vir. A gente não sabe quando é que isso acontece. Por exemplo, eu há uns 3 anos atrás, tive uma convulsão. Nunca tinha tido na vida. De madrugada, fui ao banheiro, tive a convulsão. Nunca que eu podia imaginar que ia acontecer aquilo comigo. Então, a questão do corrimão, tô bem, mas vou subir com a mão no corrimão. Por quê? Se for para cair para frente, eu seguro. Para frente, o risco de queda para frente numa escada é menor. Agora, e se for na descida da escada? Olha o risco. Acha que desceu do degrau, não desceu, pisou só o calcanhar do pé. Cair para frente numa escada é perigosíssimo. Se cair e bater a cabeça, então, o risco de morte é enorme. Então, vê na casa de vocês, se tiver alguma escada, tem que ter corrimão e corrimão dos dois lados. E o corrimão é para ser usado, não é para estar lá bonitinho não, porque aqui é caro. Ó, tomar cuidado com o piso escorregadio é barato. Prender o tapete no chão é barato. Agora colocar corrimão é caro, mas vale a pena o investimento. Um serralheiro cobra caro nisso aqui. Próximo ponto, falta de iluminação adequada. Com o tempo, as vistas não vão ficando mais tão bem, não é verdade? Vão escurecendo. Por exemplo, quem aqui já fez a cirurgia de catarata? Clareou depois da cirurgia? Clareou muito. E tem muita gente que está na fila para fazer. Enquanto está na fila, enquanto está esperando, as vistas estão mais escuras um pouco. Já não é mais como antigamente. Eu mesmo, agora eu estou com troca-troca de óculos. Quando eu vou mexer no celular, eu tiro o óculos. Quando eu vou ver outra coisa, eu ponho um óculos. Aí vai fazer uma coisa para perto, tiro o óculos. E eu estou com 43 anos só, né? Então, com o tempo, as vistas vão mudando, ó. Já está sem óculos, tira o óculos, põe um óculos. Meu pai tem 3 óculos. Meu pai tem um óculos para perto, um óculos para médio, um óculos para dirigir. Então, a vista vai mudando também. Por isso, a iluminação tem que ser muito melhor. Por exemplo, essa aqui foi desligada agora. A entrada para o banheiro, a iluminação está boa? Nas casas, por exemplo. À noite, quando eu acordo, onde é que está a tomada para eu acordar de manhãzinha para levantar da cama? A tomada está lá longe, perto da porta, ou a tomada está na cabeceira da minha cama? Vamos falar mais sobre isso, tá?
Então tem que saber onde é que está a tomada e tem que ver se a iluminação realmente está boa. Começou a anoitecer, minha casa ficou muito escura, a lâmpada acende automaticamente. Hoje em dia é barato fazer isso já, bem barato, tá? Então cuidado com a iluminação, principalmente iluminação na escada, iluminação na entrada do banheiro. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque a falta de iluminação leva a acidentes e tudo que a gente não quer nessa idade é acidente. Pra vocês terem ideia, não estou falando isso para assustar não, tá? Mas para aumentar o nível de cuidado de vocês. No hospital, fratura de fêmur, fêmur é esse osso grande aqui da perna, e fratura de bacia, para quem é da terceira idade, os médicos já se preocupam muito mais. Se for eu lá falar, quebrei o fêmur, o médico fala, vai viver. Uma pessoa da minha idade dificilmente morre por fratura de fêmur, mas uma pessoa mais velha, quebrou fêmur, acima de 70 anos, quebrou bacia, mais de 50% morre, por conta de um osso quebrado. Então, para evitar, melhorar a iluminação da casa, tá bom? Muito cuidado com isso. Lâmpadas mais fortes, lâmpadas mais novas. Por exemplo, essas aqui, ó, já são lâmpadas de LED, né? Não é mais aquela antiga. Economiza energia e ilumina melhor. Então, quem ainda tem aquelas lâmpadas antigas em casa, já vale a pena tentar providenciar para trocar. Pede para alguém, paga um vizinho. Cuidado para a própria pessoa não trocar, que é perigoso. Às vezes vai subir na escada para você mesmo trocar, dá uma tontura lá em cima e cai. Então, toma cuidado. A senhora caiu da escada? Olha o problema. Subiu na cadeira, né? Olha o perigo, tá vendo? Ao longo da palestra, pessoal, da nossa conversa, tá? Não é nem uma palestra. Quem quiser contar uma história, quem quiser levantar a mão, participar, fica à vontade. Às vezes, depois do almoço, dá um soninho, né? A participação, então, manda o sono embora, tá bom? Cuidado com a iluminação. Chegar em casa, acender as luzes à noite, ver se a luz está boa. Por exemplo, a luz da minha cozinha não está muito boa, está escuro. Eu vou lavar a louça à noite, porque o homem também lava a louça, viu, gente? A mulher manda o homem lavar a louça, né? Aí eu vou lá lavar uma loucinha também. Tô achando fraca a lâmpada. Tô achando ruim para lavar a louça, tá bom? Continuando. Tontura por medicamentos ou pressão baixa. Tá tomando remédio, muitas vezes tendo tontura. Não pode pensar, é normal. Vai passar. Tanto, não pode continuar com essa tontura e também não pode cortar o remédio por conta própria. Meu pai mesmo já cortou o remédio que ele toma umas 3 vezes por conta própria e deu problema. Quer cortar o remédio? Vai no médico, pergunta para ele. Porque às vezes o remédio não está errado, está errado só a hora de tomar. Está errado o jeito de tomar. Às vezes toma com água, bom é tomar no almoço. Então não cortem um remédio por conta própria se estiver dando qualquer efeito colateral. Mas não é para estar tendo tontura. Por quê? Se o remédio está dando tontura, e essa tontura fazer a pessoa desmaiar e bater a cabeça e morrer, o remédio não funcionou de nada. Além de curar, o remédio matou. Então, não corta sozinho o uso do remédio, mas também não pode ficar tendo essa tontura sempre, principalmente por conta de pressão baixa. Tem muitos remédios que baixam demais a pressão e às vezes só precisa regular a dose. Tomava de 100 miligramas, o médico fala, não, passa a tomar de 50. Resolveu o problema, tá? Se tiver com esses problemas, tem que reclamar para o médico. Quais são as consequências das quedas? Olha o quanto que é perigoso. Fraturas, falei para vocês, essa fratura, osso quebrado, se for no fêmur ou na bacia, o índice de ficar dependente ou de ir a óbito é muito grande. Traumatismo craniano, olha o problema. Caiu, bate a cabeça, racha o coco, quebra o crânio. Se quebrar o crânio, vai sangue para dentro do cérebro. Vai sangue do cérebro para fora. Aumenta a pressão aqui dentro da cabeça. É um problemão, é muito problema isso aqui, tá? Pode ter sequelas quando bate a cabeça, ficar com um lado paralisado, ficar com as pernas paralisadas, perder a visão, perder a voz. Então, redobrado o cuidado. Perder mobilidade, perde o movimento de um braço, de uma perna. Ninguém quer, né? A gente quer viver até 120 anos, mas pleno. Eu quero viver até 120, tá? Tá bom, tá não? Tá bom. 110, tá bom? Mas eu quero 110 com saúde. Eu quero 110 com autonomia. Eu quero 110 falar pra minha mulher, vou viajar. Pego a mala, coloco em cima do avião, sozinho, sem estar dependente de ninguém. Porque, dependência não é legal. A gente quer viver muito, mas quer viver com independência. Vai para a igreja sozinho, vai para a igreja com a mulher, faz as coisas, pega o neto no colo. Alguém aqui já tem bisneto? Olha que legal, já tem bisneto. Eu tô doido para ser avô, mas minha filha não pode ouvir isso, né? Tô doido para ser avô, minha filha não me ouça. A senhora? Eu ainda crio o meu bisneto mais velho, que vai fazer 16 anos agora. O bisneto mais velho já tem 16. Nossa.
Olha que legal. Tem frio, né? Mas os 3 aninhos mesmo. Olha que coisa boa. Então tem que ter saúde para isso. Não pode ter dependência. Eu tenho uma história que eu conto, é uma história triste e feliz ao mesmo tempo. Vocês viram na televisão um ônibus que parou no meio da EPTG porque um senhor teve um infarto dentro do ônibus e morreu? Tem 3 semanas mais ou menos. Tem pouco tempo. Viram na televisão? Deu em todas as televisões em Brasília. Era meu tio. 85 anos e ia trabalhar de ônibus. Morreu como queria. Independente, trabalhando de ônibus até o último. Ele tinha carro, ele tinha dinheiro, mas gostava de ônibus, gostava de trabalhar, não precisava mais. O que ele fez? Trabalhou até o último dia, viveu dignamente, gostava de ser independente. E é uma história boa, né? Porque não ficou dependente de ninguém, não ficou em cima de uma cama, não deu trabalho, mas teve essa morte aí que não é um lugar legal, né? Dentro do ônibus. Mas independente, até 85 anos, trabalhando e pegando ônibus. Coisa boa, né? Tem que ser então com a independência, tá bom? Tomar muito cuidado para que nenhum desses males aqui alcance a vida de ninguém aqui. Queda, olha só, 70% das quedas acontecem dentro de casa. Olha o perigo. Por que acontece a queda? Problema com tapete, problema com móvel que não precisa mais ter em casa, que a pessoa tropeça e cai, problema com objetos esquecidos no caminho. Quem tem neto, bisneto, tem aqueles carrinhos Hot Wheels, basta um carrinho Hot Wheels que é do tamanho desse controle para pisar em cima, escorregar e ter um acidente. Então a família também tem que estar alerta. A família também tem que tomar cuidado com isso. E uma sandália jogada pode dar problema. A gente toma muito cuidado quando vai para a rua, né? Pensa no ladrão, esconde o celular, pensa na calçada. Mas o maior medo, pode falar? Medo dos buracos na rua. Mas o maior problema não é na rua, é dentro de casa. Dentro da nossa própria casa, que é nosso castelo. Quais são os locais mais perigosos onde ocorrem as quedas? Primeiro lugar, banheiro. Lavou o cabelo, escorregou o shampoo, escorregou o condicionador para o chão, qual que o chão vira? Sabão, escorregadio. Muito problema. O que eu recomendo agora para vocês daqui em diante? Banheiro tem que ter tapete anti-queda, tanto debaixo do chuveiro quanto próximo ao vaso, tá? Tem que ter um tapete, tem que saber se esse tapete está bom. Na palestra de ontem o senhor falou que tinha um tapete, só que o tapete já tinha muitos anos, confiou no tapete para lavar o pé, escorregou e caiu de bunda. Olha o perigo, porque o tapete já tinha perdido a capacidade ali de ficar antiderrapante. Então tem que ter, tá? Tem que ter um tapete muito certinho, muito perfeito, que cole bem ao chão na área de banho e também próximo ao vaso. Se não tem, providenciar, tá bom? Eu não quero ter que ir na casa de ninguém aqui fardado para socorrer ninguém, pelo amor de Deus. Vocês não querem me ver depois daqui, tá bom, gente? Não querem ver minha cara porque acidentou, se Deus quiser. Aqui sim, mas fardado no bombeiro não é, porque não vai ser uma boa ocorrência, né? Então, banheiro muito escorregadio. Escadas, falamos das escadas, e nas escadas tem um problema, principalmente é descendo as escadas. A maioria dos acidentes acontece descendo as escadas, porque achou que já passou o pé do degrau e não passou, achou que o degrau era mais curto e era mais longo, e deu aquele passo em falso, é um perigo. Então, escada, sempre mão no corrimão. Se não tem, manda providenciar. E no quarto, ao levantar da cama. Perigosíssimo. Eu sei que vocês já aprenderam aqui como levantar da cama. Parece um negócio bobo, né? Ah, vai me ensinar a levantar da cama agora? É importante. Acordou, abriu o olho. Abriu o olho, não pode levantar da cama de uma vez e ir para a cozinha colocar a água do café no fogo, correndo igual era antigamente. Agora acabou a pressa. Agora temos muito tempo, graças a Deus. Estou doido para ter esse tempo, aposentar logo. Não ter mais pressa na vida. Porque bombeiro aposenta cedo, né? Eu aposento com 50 anos de idade. Ó, daqui 7 aninhos eu já estou aposentado, no máximo. Então olha só. Acordou, abriu o olho, vira de lado na cama, empurra com o braço e senta. Sentou com os pés para fora da cama. Conta ali 10 segundos, respira fundo, dá um glória a Deus. Ok. Então, pronto. Depois, levanta. Levantou, espera mais um pouquinho de novo. Mais 10 segundos. Respira, dá um aleluia e aí sim sai. Porque como é que a gente fazia antigamente? Já acordava correndo, com o filho chamando, com o carro buzinando, o cachorro latiu, deixa eu ver o que é. Nessa hora que a gente levanta, o sangue que está na cabeça e membros, ele vai descer um pouco mais. Se faltar sangue no cérebro, falta oxigênio. Se faltar oxigênio, pode dar um desmaio. E quando desmaia, você não vai desmaiar para trás na cama não, tá?
desmaia para frente com a cabeça no chão. É assim que acontece, porque a cabeça é uma parte pesada do corpo, então ela vai pender para frente, ó, puf, cabeça no chão. Cabeça no chão, traumatismo craniano, pode ter várias sequelas. Várias sequelas, não é o que a gente quer. Então temos um combinado, pode ter alguém gritando: ô vô, ô vó, me ajuda. Vai levantar, sentar, contar 10 segundos. Porque, gente, esses 20 segundos que vocês cuidaram da própria saúde, não vai piorar ninguém lá não. E na maioria das vezes não é tão urgente igual a pessoa está gritando, não é verdade? Você pensa que está pegando fogo o fogão, e não é isso. É a televisão desligou. É o telefone está tocando. Então, não tem que ter essa pressa toda na maioria das vezes. Tem que aprender a levantar da cama com cuidado, para não ter uma vertigem ao levantar, e normalmente essa vertigem cai para frente. Se fosse para trás na cama, né, não tinha problema, mas é para frente com a cabeça no chão. Muito cuidado com isso. Próximo ponto. Quais são as melhores formas, então, de prevenir as quedas das pessoas de 60 a mais? O importante é prevenir, para que não aconteça, para não ter que remediar. Primeira coisa, a adaptação da casa. Ah, Flávia, a casa sempre foi assim, nunca teve um acidente. Agora vou mudar? Vou. Porque agora eu estou diferente. A minha vista já não está mais tão boa. As minhas pernas já não estão mais tão fortes. O reflexo já não está mais tão rápido. Vai mudando. Eu senti de um ano para cá, gente, sem mentira. Foi de um ano para cá que o celular de perto eu não consigo ler mais. Tem que tirar o óculos para ler o celular. Vai mudando com a idade, certo? A recuperação, quando eu fazia uma atividade física, agora já demora um pouco mais. Eu já não posso fazer atividade hoje e amanhã de novo. Não consigo mais. Por conta da idade, né? Já vai chegando para todo mundo, graças a Deus. A única forma de não envelhecer qual é? Morrer cedo. Então não tem jeito. É melhor ter que envelhecer um pouco, né? Do que morrer cedo. Eu prefiro. Então, ó, retirar tapetes soltos. Então, quem levantou a mão orgulhoso, falando que a casa está cheia de tapete, cuidado. Se está solto, é um perigo. Talvez não seja mais hora, tá? Ou então prender com fita antiderrapante. Vai no armarinho, vai no material de construção, fita dupla face. Agora o tapete vai ser preso, ok? Pode até ter poucos, ter os que são importantes no banheiro, mas tem que estar presos, certo? Instalar corrimões, já falamos, importantíssimo. Colocar a barra de apoio no banheiro. Se a pessoa já tem algum tipo de dificuldade de mobilidade, dificuldade para sentar, dificuldade para levantar, já está um pouco difícil, coloca a barra no banheiro, próximo ao vaso e dentro do box. E passar também a levar em consideração a hipótese de tomar banho sentado, não tem problema. Compra uma cadeira específica para banho, tá? Não pode ser essa cadeira, porque imagina essa cadeira que é frágil, o chão ensaboado, sentar com força, o que vai acontecer? Vai abrir as pernas da cadeira, aí a cadeira vai causar um acidente. Então tomar cuidado com isso, tá bom? Tem que ter então barra de apoio no banheiro, por quê? Se der uma tontura eu tenho onde pegar. Começou a tontear, começou a ter onde segurar. Imagina se eu tenho uma tontura, não tenho onde pegar e cai no chão. Perigoso, então já pense nisso também. Essas barras para banheiro, para dentro do box, para próximo ao vaso, são baratas, porque na loja de material de construção já tem pronta. Então ela é barata. O corrimão é mais caro porque é feito sob encomenda, no serralheiro. Essas aqui são baratas, ó. E para instalar, um filho instala, um neto instala. É fácil, tá bom? Já pense na necessidade disso. E também precisamos de... Passou demais. Usar tapetes antiderrapantes no banheiro. Falamos sobre isso, né? Tem que ter pelo menos 2. Os 3 tapetes do banheiro. O de dentro do chuveiro, específico para isso. O do vaso, específico para isso. O que a gente usa para se enxugar depois do banho, preso no chão. Tá? Tem que ter, preferencialmente. Cuidado com as quinas pontiagudas, tá? E objetos espalhados no caminho. Porque qual é o perigo maior? Uma quina muito viva, estou procurando aqui alguma, não vai ter. Por exemplo, essa quina da cadeira, não é uma quina pontiaguda. Essa quina da mesa, não é uma quina pontiaguda, ela é arredondada. Agora aquela quina muito pontiaguda, muito triangular, se tropeçar e bater a cabeça. Entra aqui na cabeça, né, a quina. É um perigo, tomar cuidado. Se tiver condições, se na casa tiver alguma quina assim muito perigosa, protege essa quina. Coloca um isopor, coloca um papelão, compra aquele macarrão que o pessoal usa na piscina, sabe qual eu estou falando? Aquele que parece um isopor colorido. Corta ele, protege a quina com aquilo. Uma mesa de vidro com a quina muito viva. Cuidado, tá? Cuidado com essas coisas. E objetos no caminho, conforme eu falei. Tem o neto que tem os caminhãozinhos jogados no chão. Tem o filho que deixa as ferramentas largadas. Sabe? Os calçados que chegam em casa e joga para qualquer lugar. Eu fui assim, tá, gente? Muitos anos. Minha mulher brigou até eu melhorar.
Então, cuidado com isso. Chama a família, reúne, fala, gente, eu não posso mais cair. Esses objetos podem causar um tropeção e uma queda. Vocês não querem que eu passe mal, vocês não querem que eu passe por uma cirurgia. Então, não pode ter isso aqui mais em casa. Guardem. Meu caminho tem que ser livre. O caminho 60 mais tem que ser livre, para evitar qualquer tipo de acidente. E manter os objetos de uso frequente ao alcance. Os objetos da cozinha, os objetos do banheiro, do quarto, tem que estar fácil de pegar. Tem algumas casas que tem um objeto que usa sempre e está aqui em cima, tem que subir no banquinho, tem que subir na cadeira sempre para pegar. Cada vez que eu subo no banquinho, que eu subo na escada, é um risco que eu estou correndo. Por quê? Porque eu posso descer e esquecer que são 3 degraus, achar que é só 2, e no terceiro a perna passa de uma vez. Já passaram por isso? Achar que são 2 e são 3 e aí quase cai no chão. Leva aquele susto, né? Então, os objetos que eu uso muito, ao alcance da mão. Nas gavetas baixas, nas gavetas médias. Lá em cima são aquelas coisas que eu não uso quase nunca. E quando eu precisar, eu peço para alguém mais novo pegar para mim. Tá bom? Não precisa se arriscar para pegar uma Tupperware que está lá em cima. Pega depois, manda alguém pegar, porque pode ser um risco muito grande para vocês por conta de tudo que eu já falei, né? Às vezes o músculo falha, o reflexo falha. Cuidado com evitar banquinhos ou escadas. A irmã ali já falou que foi subir numa cadeira e caiu. Olha o risco. Teve alguma sequela ou nenhuma? Ficou algum problema na saúde? Melhorou. Mas tem sequelas que são irreversíveis. Tem problemas que nunca mais melhoram. Meu pai caiu do telhado, já tem uns 10 anos. E fui eu que atendi. Eu estava de serviço no bombeiro, chamou a ocorrência no rádio. Eu falei, eita, na casa do meu pai. Fui lá, caiu do telhado. Graças a Deus sobreviveu, está bem, dirige, anda sozinho. Fez até a cirurgia de catarata hoje, eu que levei. Mas uma perna dele ficou manca. O joelho dele não dobra, o joelho direito dele não dobra mais. E nunca mais vai dobrar. E o médico falou, dá graças a Deus por isso, porque era para ele ficar sem essa perna. Olha o risco. Por conta de uso de escada no telhado. Vamos falar mais sobre isso. Outra situação, iluminação. Então o ponto 1 é readaptar a casa. O que estava no alto, coloca para baixo. O que era um monte de tapete, tira. O tapete que era solto, prende. O banheiro que não tinha tapete, coloca. E melhorar a iluminação da casa. Luzes noturnas, nos corredores e nos banheiros. Agora, gente, é barato isso. Qualquer loja de material de construção tem. Vem da China, baratinho. Sabe aquela luz que você passa, ela acende, você sai, ela desliga? São as luzes noturnas. Principalmente nos corredores e no banheiro, instalar essas luzes é barato hoje em dia e é muito importante. Porque até você acordar de madrugada, achar a tomada para ligar a luz, não precisa mais. Levantou, passou, a luz acendeu. Ótimo. Não corre o risco de esquecer. E economiza energia, inclusive. Tá? Então, hoje em dia, já tem essa lâmpada aqui já, ó, com o sensor aclopado. Já tem essa lâmpada com o sensor embutido nela. Já vem os dois juntos. Só enroscou ali, já tem o sensor que vai funcionar como lâmpada para corredor, lâmpada de luz noturna. Aquela lâmpada de emergência também, que coloca na tomada, quando a luz acaba, ela já acende automaticamente. Porque até achar a vela, ligar o fogão, acender a vela, é um perigo. E vela também é um perigo para quê? Incêndio doméstico. A maioria dos incêndios domésticos que o bombeiro vai são causados por velas esquecidas. As fitas fluorescentes no chão são importantes, a sinalização. Principalmente essa luz de emergência noturna, tem que ter na casa de vocês, e é barato. Deve custar no máximo R$50 hoje em dia, não 30, né? R$30. Acabou a energia, a luz acende, evita de eu ligar a vela, aí a vela está lá, eu durmo, a vela está perto do sofá, eu durmo e aí? A vela vai diminuindo e se cair. Incêndio, né? Perigosíssimo. Garantir que todos os cômodos estejam bem iluminados. Todos os cômodos da minha casa são iluminados? Por que tem que ser todos? Uma pessoa também da palestra falou, Flávio, eu tive uma vertigem, eu acho que era labirintite. Quando eu acordei, eu achei que eu estava no meu quarto, mas eu estava na sala. No que eu estava na sala, a sala tinha uma mesinha, eu tropecei e caí. Puxei a cortina porque eu achei que eu estava puxando o cobertor. A mente pirou, ali teve um problema na hora. E aquele cômodo que ela estava não estava bem iluminado. E ela, por conta da confusão mental, achou que estava num lugar e estava no outro e caiu. Graças a Deus essa queda não levou a sequelas. Mas poderia ter levado? Poderia muito, né? Colocar interruptores acessíveis, preferencialmente próximos à cama. Todas as casas, onde é que fica o interruptor? Na entrada da porta. Está certo ou está errado? Está certo e errado, né? Qual deveria ser o melhor local para o interruptor?
na entrada da porta e do lado da cabeceira da cama. Porque até eu levantar, lembrar que eu estou vivo, ir até a porta e ligar, eu posso ter tropeçado num objeto, enrolado o pé no tapete. Muita coisa pode acontecer. Então, na casa de vocês, se possível, façam o contrato. Chamem o eletricista e falem: eletricista, eu preciso de um interruptor do lado da minha cama. É barato, sabe assim, esse serviço vai custar ali no máximo R$100. Para ele puxar um fio para colocar lá do ladinho da sua cama. Acordou, levantou da forma certa, deu um glória a Deus, acendeu a luz aqui do lado. Não tem que ir lá, ainda mais na nossa idade, que a maioria das vezes a gente acorda, já tem sol ou tá de noite ainda? Tá de noite ainda, né? A maioria das vezes a gente acorda menos de 6h30, 6 horas ali, e ainda não tem sol, não tem iluminação ainda natural. Tomar cuidado então, tentar colocar um interruptor que liga a luz do quarto do lado da cama. Tá bom, gente? Façam esse esforço, tenham esse gasto, mas é para evitar um acidente. É para evitar ter que gastar 10 vezes mais com remédio, com médico, com ambulância para o hospital, com tanta coisa. É melhor prevenir do que remediar. Eu já caí no banheiro. Certo? Quando eu acordei, meu quarto tem 2 armários. Aham. Mas ele que percebeu na cama dele, encostar na parede. Quando eu acordei, eu estava na cama, meu esposo puxando, me botando na cama, colocando na cama, né? Aham. E eu estava vendo o guarda-roupa do outro lado, indo de um lado, do outro, da cama, assim. Eu pensava que eu estava no banheiro, vai de cabeça, que eu ficou Um galo. Aham. Perigoso, ó. Ela falou que caiu no banheiro, acordou no quarto, o quarto estava girando, né? Tava tonto ali tudo. A maioria de nós já teve, né, essa sensação de que o mundo está girando, né? O mundo está dando volta, mas na verdade é o quê? É nosso cérebro que está desregulado ali, né? Dando certa confusão, tá bom? Então, tenta ver essa questão do interruptor, pede para um filho, pede para um neto, fala que teve uma instrução com o bombeiro mandou colocar, e aí eles vão obedecer. É importante, tá, gente? Calçados seguros. Usar sempre calçados fechados, com borracha do solado e antiderrapante. Sapato fechado. A maioria de vocês, levanta a mão quem gosta de ficar descalço dentro de casa. Descalço. Ah, tá. Se não tem problema de saúde, ficar descalço não piora não, tá, gente? Ah, vai pegar uma friagem nos pés. Não é bem verdade isso não. Mas a maioria gosta de ficar calçado dentro de casa, beleza, mas tem que ser, ó, sapato fechado. Não pode ser uma havaiana, por exemplo. Já viram que a havaiana prende só na frente? Mas se eu for dar um passo para trás, ela pode sair do meu pé? E se ela sair do pé, eu posso desequilibrar? Andando para trás por alguma coisa? Pode. Então procure um calçado para usar dentro de casa que prenda na frente do pé e atrás do pé. Nisso aí a havaiana já perdeu o lugar. Tá bom? Tem aquela sandália Crocs, né? Que é aquela bem emborrachuda assim. Ela também não prende atrás. Então vejam bem qual é o calçado que vocês estão usando em casa, para ser um calçado seguro. A havaiana, às vezes, você está andando, ela solta que ela tira. Pode dar aquele passo para frente a mais? Pode dar aquele tropeção? Pode. Principalmente, conforme eu falei, lavando a área, ela prende ali na água, dá aquela sucção e não sai na hora que eu quero tirar o pé. Muito cuidado. A havaiana não é muito recomendável, viu? Muito cuidado. E evitar chinelo frouxo ou escorregadio. Tem muito chinelo que você fala, isso aqui foi feito para matar alguém. Isso aqui foi feito para derrubar a gente. Viu que não presta? Viu que é escorregadio? Viu que está causando quase acidente? Já bota de lado. Talvez não dá nem para doar, né? Porque se eu não quero para mim, eu não quero para o meu próximo. Ah, vou doar para uma pessoa da igreja. Uai, eu quero que ela caia? Então também não dá, né? Tomar cuidado. E manter o equilíbrio com forças e exercícios. Pessoal, isso aqui é importante demais, demais. De tudo que eu falei, eu acho que é o mais importante. A atividade física, o exercício físico, é mais importante para a saúde do que o remédio. É mais importante para a saúde mental contra a depressão do que o próprio remédio para a depressão. É fazer atividade física. Tem estudo que fala sobre isso. Tem cientistas que descobriram que fazer atividade física é melhor contra a depressão do que o próprio remédio para a depressão. Então tem que fazer. Físicos regulares, como caminhadas leves. Eu sei que a maioria aqui aproveita o caminho para cá para fazer a caminhadinha, muito bom. Fazem as caminhadinhas na pracinhas, na pista que tem ali embaixo. Isso é ótimo. Alongamento, por quê? Tem que estar com os músculos bem alongados, porque senão eu quero dar um passo, quero subir uma escada, a perna não vai, está entrevado. Quero pegar um negócio no chão, as costas não conseguem, porque está travada. Tem que fazer as atividades. Eu sei que aqui tem esse acompanhamento, muito bom por isso.
Fortalecimento muscular supervisionado. Por quê? Coxas fortes, panturrilhas fortes. Vocês sabiam que a panturrilha é o segundo coração? Já ouviram falar isso? Os médicos falam que a panturrilha é o segundo coração. Ó, esse exercício aqui de panturrilha, ó. Já estou trabalhando a minha panturrilha, já estou ajudando meu corpo a circular melhor o sangue, já é maravilhoso. Então, e outra coisa, tem estudos que falam que o quanto mais fortes as coxas, mais difícil vai ser a pessoa ter Alzheimer ou demência. Porque vai ficando mais velho, vai perdendo força muscular, né? Vai perdendo músculo. Se perder muito músculo da coxa, pode ter problema na cabeça, Alzheimer ou demência. Então, tem que trabalhar, fazer aqueles agachamentos que vocês fazem, aquelas atividades são maravilhosas, não só para força, como também para cabeça. Então, mantenham fazendo atividade física enquanto conseguirem. E os exercícios ajudam também na coordenação motora, no equilíbrio e na confiança para andar. O quanto mais ficarem parados, quanto mais ficarem com preguiça de fazer atividade física, mais a saúde vai, diminuindo. Então, mesmo sem querer, mesmo sem ter vontade aquele dia, vai fazer a caminhadinha, vai fazer os exercícios aqui, vai fazer atividade física, porque salva vidas, é muito importante. E revisar as medicações. De vez em quando, vai no médico e fala, doutor, essa medicação me dá sono. Não dava, passou a dar. Pode acontecer isso? Pode. Pra vocês terem ideia, tem remédio para quem tem muita vontade de vomitar. Tem um remédio muito bom, mas que dá muito sono, e tem um remédio muito bom que nem sono dá. É uma novidade da medicina. Tem remédio que pode dar queda de pressão e tem remédio que não dá. Eu sei que tem muitos aqui que usam o mesmo remédio há 20 anos. Será que não saiu um remédio melhor de lá para cá? Será que não precisa de menos dosagem de lá para cá? Será que eu não posso mudar o horário desse remédio? Porque agora está machucando meu estômago? Então tem que falar com o médico para revisar. Remédios dão tontura. Tem uma história da minha mãe. Minha mãe teve câncer de mama ano passado. Estava fazendo tratamento. Tinha um remédio que dava tanta tontura nela que ela caiu 4 vezes e bateu a cabeça. Quase morre minha mãezinha por conta do remédio que era para curar, quase matou. Por quê? Dava muita tontura, caía, batia a cabeça e sangrava. Então foi no médico, a gente foi ao médico e falou, esse remédio está dando muita tontura. Se ela não morrer do câncer, ela vai morrer das quedas. O médico revisou os remédios, tirou a medicação da quimioterapia, acabou o problema. Mas a gente teve que falar para o médico. A gente teve que monitorar a minha mãe para saber qual era o problema dela. Muitas vezes, muitos remédios dão queda súbita de pressão, dão sonolência. Tem remédio bom que dá sonolência, tem outros que não dá. Por que eu vou tomar o que dá sonolência? Tem um remédio para dor nas costas, esqueci o nome dele agora, que dá muito sono. E tem o Torcilax, não é outro, é mais forte que o Torcilax. Então, para que eu vou tomar o que dá sono, sendo que eu posso tomar o que não dá sono? Entenderam? Então, tem remédio bom e remédio que tem os efeitos colaterais que não precisa mais ter. E o ideal é a cada 6 meses o médico dá uma olhadinha. Está tomando o remédio certo? Está tomando na hora certa? Acontece muito de tomar o remédio errado. Meu pai mesmo, ele toma Gardenal à noite. E ao invés de tomar o Gardenal, estava tomando outro que era igual. E aí teve uma crise convulsiva por conta do remédio tomando errado. Achando que estava certo, estava errado. Então tomar cuidado para não ter problema, revisar os remédios. E por último, especialmente para os homens. Homens, olha para mim, cuidado com isso aqui, tá? Período de chuva, o que sempre acontece no bombeiro? Bombeiro, a ambulância está disponível? Vai lá para o Itapuã, rua 5, quadra 10. Queda de idoso do telhado. Começa a chuva, começa a goteira, teima e vai subir no telhado e de lá esquece de colocar uma tábua, dá uma tontura e cai. Muito normal. Toda vez. Obrigado. Porque no bombeiro, aqui em Brasília, quando é que começam as chuvas? Novembro, né? Sempre, por exemplo, hoje não vai ter uma ocorrência de queda do telhado de idoso. Por quê? Porque não está chovendo. Mas em novembro, primeiras semanas da chuva, sempre vai ter muito esse problema aqui, Queda de... Morreu no Itapuã esses dias? Tô vendo o que foi. Era novo. Pode acontecer também com gente nova, claro. Mas e como é que eu faço para evitar esse problema de subir no telhado e cair? Não subir. Pode ser uma excelente ideia, paga para alguém fazer o serviço. Eu mesmo, eu odeio subir em telhado, gente. Eu consigo fazer? Consigo, mas eu não gosto, acho perigoso. Pago para alguém ter mais experiência de subir em telhado que eu. Posso, antes da chuva, jogar uma água com a mangueira, ver se vai ter goteira.
E aí, se tem a goteira, eu pago alguém para fazer o serviço antes de goteirar no meu móvel. Posso prevenir? Não posso? Aqui em Brasília é fácil pra gente. Novembro vai começar a chover. Em outubro, então, eu testo meu telhado. Jogo água com mangueira bastante. Vejo se vai ter goteira. Não teve, que vem a chuva. Teve, chama o vizinho que sabe mexer com isso para prevenir o problema. Mas, passou dos 60, está subindo em telhado, já é mais perigoso. Pode ter uma tontura, coisa que nunca teve, mas a primeira vez vai ter. Meu pai uma vez subiu numa árvore, tem uma tontura, ficou lá em cima. Quase que a gente chamou o bombeiro para tirar meu pai de cima da árvore. Meu pai é trabalhoso. Detalhe, na minha casa ele plantou um pé de abacate, o pé está grande. O que ele faz? 74 anos, sobe no pé de abacate. Adianta proibir? Não adianta, né? Teimoso. Tá bom? Então, muito cuidado com o período de chuvas, subir em telhado, subir em cadeira, verificar calhas. Tem que fazer isso antes da chuva, tá bom? Para não ter acidente. Ok? Só revisando rápido. Tapete, o mínimo possível e presos, tá bom? Tapete de banheiro, tem que ter os 3 que eu falei, tá? Pelo menos os 2 do chuveiro e do vaso, específicos para banheiro, bem presos ao chão. E ver se a iluminação da casa tá boa, se necessário for trocar algumas lâmpadas para lâmpada com sensor de presença. Aquela que eu passo acende, eu saio apaga. Tomar muito cuidado com isso. E principalmente cuidado também ao levantar da cama. Muito cuidado. A maioria das quedas também é ao levantar da cama. Levantou, perdeu ali um pouquinho, baixou a pressão, cai de cabeça. Não pode acontecer. Aconteceu isso com uma participante lá do nosso grupo de 60 mais no São Sebastião. E ela é uma pessoa muito ativa. E aí ela chegou lá com o bracinho quebrado, eu disse, tu acredita? Olha só. Tanto você falou, eu levantei de noite, acendi a luz e ponchei e caiu. O mundo girou, caiu e quebrou o braço. Ainda ficou barato, né? Teoricamente, quebrar o braço é barato. Poderia ter sido muito pior. Então, ao levantar da cama, mesmo que você esteja se sentindo novo, nova, tô bem, me sinto um menino, não faça isso. Os médicos ortopedistas falam para as pessoas mais jovens também. Levanta, senta, espera, depois vai fazer. Tá bom? Façam isso, vai ser melhor para a vida de vocês. Muito obrigado pela atenção e tomem cuidado. Pode bater as palmas? Obrigado. Valeu.